Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast. Este é o episódio especial da nossa série sobre inteligência artificial, ou como a gente chama carinhosamente, a famosa IA. Esse é o episódio que geralmente a gente disponibiliza no final de semana, então você prepara aí a sua TV para assistir. Eu tenho sempre bons convidados, a gente tem realmente mergulhado nesse tema, né, de inteligência artificial. Antes de trazer o convidado aqui, deixa eu trazer aqui os meus recados paroquiais, né, a produção, não posso esquecer. Primeiro, Pipe Lovers, nosso parceiro aqui, maior comunidade de vendas do Brasil. O time lá é sensacional, então se você quiser aprender vendas de uma maneira mais nova, numa comunidade colaborativa, Pipe Lovers vai ter aqui o logo aqui na tela. Sonavoip também, nosso parceiro, telefonia de altíssima qualidade, integrada ao Bittrex, com religação preditiva. Se você quiser, inclusive, testar por 30 dias, tem um QR Code aqui na tela. E olha só, o aplicativo que a gente fez com a Sona, né, para integrar a Bittrex 24 e a telefonia deles, também está disponível lá no marketplace do Bittrex. A produção vai deixar o link aqui no descritivo desse episódio. E para fechar, que é o assunto que eu vou falar um pouco hoje, quero te convidar a conhecer a nossa plataforma de agente de IA. Na verdade, é a ferramenta que a gente criou, né, o aplicativo, que é o GPT Maker Connector, que integra o GPT Maker, desculpa, que é uma ferramenta sensacional, criador de agente de IA, ao Bittrex 24. Então vai ter um QR Code aqui, a produção vai colocar aqui embaixo, em algum lugar na tela, baixa lá, testa por 14 dias. Então se você está imergindo no assunto IA, está pensando, né, em dar esse passo de agente de IA, conheça aqui o nosso aplicativo que ficou sensacional, você vai gostar. Porque, inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Pô, vou fazer uma conexão com algum lugar do Brasil. Eu não perguntei pro meu convidado de onde ele está, mas eu vou descobrir junto com você. 1, 2, 3, mágica. Cadê meu convidado? Aí sim. Mestre Wesley, bem-vindo aqui ao 24Cast. Obrigado por aceitar meu convite. Me responda, qual lugar do Brasil que o senhor está? Obrigado, Moca. Obrigado aí pela... Vou ter que cortar. Obrigado, Moca. A gente tá falando de Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia. Triângulo Uberlândia Mineiro. é o famoso Triângulo Mineiro. Muito bem. É a terra do queijo, né? Pão de queijo, pelo menos. Ô Wesley, mais uma vez agradecer aí pela parceria, É né, isso que a aí. gente tem tido, né, entre as nossas Eu que empresas. agradeço. Eu queria que você falasse um pouco primeiro da sua empresa. Fala o que faz a Max Wi-Fi, qual é o mercado que você atende. Fala um pouquinho também do teu uso de Bittrex, desde quando você vem usando a plataforma. Então, Moca, a Max hoje, ela pertence a um grupo, que é o Grupo Max hoje. A gente hoje Uhum. entrega internet hoje em 134 cidades hoje, em Uhum. 3 estados hoje, Minas, São Paulo e Paraná. A gente hoje é pioneiro hoje em vender planos hoje sem controle de velocidade. Quando as operadoras hoje estão batendo muito em 500, 600 mega, 1 giga, a gente hoje não limita a velocidade dos clientes, mas não. Então, o cliente tem acesso total aí à internet, Uhum. com controle ali os equipamentos que vai dentro da casa dele, né? E hoje a gente atende clientes residenciais, empresas, dentro dessas 134 cidades, e também grandes cases como as operadoras. Então a gente transporta dentro dessas 134 cidades as operadoras. Essas grandes operadoras hoje, como Vivo, TIM, a gente transporta elas de cidade para cidade. Então Legal. hoje o mercado nosso é fibra pagada, que a gente loca, e Uhum. também a questão de atender o cliente residencial mesmo com internet. Legal. Esse é um mercado bem sensível, né? Que você basicamente briga com todos os grandes players e tal, né? Não é um mercado tão simples, né? Sim, sim, sim. Hoje é bem competitivo. Sim, acho que é Internet essa hoje, palavra. graças a Deus, é como uma energia hoje, uma água dentro da sua casa, que ninguém Verdade, consegue ficar sem. Ela é essencial hoje. verdade, verdade. E desde quando que vocês adotaram o Bittrex aí no grupo? O Bittrex, a gente está utilizando ele já tem, acho que uns 3 anos já. Uhum, 3 anos que a gente vem utilizando ele já. que legal. Quando a gente começou a conversar, você tinha alguns desafios, mas a gente começou a olhar muito para a questão de inteligência artificial, a gente, né? Eu queria que você falasse um pouco o que que te motivou, o que que da tua operação que você olhou e falou, cara, aqui precisa ter uma outra sistemática, seja um bot, seja um agente de IA.
Mas antes de falar do agente do teu problema, eu queria que você falasse um pouco do estudo, sabe por quê? Porque muita gente até nos pergunta, mas eu tenho um bot, eu uso bot. Você chegou a olhar para o bot para resolver o problema? Porque acho que eu misturei aqui, né? Eu vou voltar. Fala do problema que você tinha. Tinha alguma ineficiência que você falou assim, aqui eu preciso pôr um bot e que depois virou agente de IA? Acho que faz mais sentido na minha pergunta. Bot a gente utilizou por muito tempo aqui, né? Até Uhum, agora que a gente fez essa parceria com vocês aí, graças a sim, Deus aí, é uma coisa que a gente já estava atrás há muito tempo de uma IA. O uhum, bot, eu falo do bot hoje, o que é o problema? Eu acho que o bot hoje ele é muito engessado, ele é sim, robotizado. Você cria ele, coloca as perguntas e respostas que ele vai dar. E isso para o cliente, quando ele entra, ele sempre vai ver as mesmas perguntas e as mesmas respostas. E verdade. isso ele vê que é um robô que está respondendo do outro lado. E ele é muito padronizado. Olha, o cliente veio, tecle 1 para fazer isso, tecle 2 para aquilo, igual a Uhum, gente trabalha com internet, tecle 2 para desbloquear, 3 para falar com o financeiro. Então é muito robotizado. E é aquilo. Então, sempre que o cliente tem acesso, ele vai ter as mesmas respostas. E ele já sabe que verdade. não é um robô que está respondendo ele. Sim. Diferente do agente. O agente, eu Uhum, acho que assim, depois que a gente treina ele vai fazer uma resposta personalizada com a uhum, pergunta do cliente, completamente diferente. Ele não segue o mesmo padrãozinho. Então, se o cliente vem cá dar um bom dia, ele vai dar um bom dia para o cliente. Olha a diferença. Se o cliente sim. fala de alguma forma um pouco diferente, ele vai conseguir interpretar com o que você treinou e vai responder personalizado. Diferente Perfeito. do bot. O bot é sempre seco. Ó, É aqui mais sua pergunta, fechadinho, né? aqui sua resposta. E quando acontece, talvez você chega ali, você coloca um treinamento no bot, um treinamento numa linha, né? Para o cliente falar de boleto. Mas um cliente pode chegar e falar de fatura. Uhum. Né? Praticamente a É, mesma coisa. E muitas sim, das vezes o bot não consegue interpretar isso. E fica lá, não entendi, não entendi, não entendi sua resposta. Isso é cansativo para sim, o cliente. com certeza. Com Mas qual IA que a era gente já conseguiu. mas qual que era o maior gap que você tinha que o bot estava tentando resolver e que talvez te gerava essa ineficiência? Ou você tinha que colocar muita gente no processo? Tinha algum ponto específico? Primeiro, com o bot, ó, você fica limitado primeiro às respostas que ele tem lá dentro, Sim. padronizada. Depois disso, ele ficava lá, não entendi, não entendi, e poderia transferir para um agente ou para Uhum. um Uma atendente, pessoa. né? Então, você ficava muito padronizado nisso. Com Uhum. a gente é bom que eu tenho o quê? Um atendimento 24 horas e Sim. humanizado. Humanizado assim, né? A IA, né? Então, padronizados, É mais o próximo, né? atendimento. Vamos dizer assim. Isso, mais próximo e personalizado. Isso mudou muito para a gente, porque eu não poderia colocar esses atendimentos, como hoje tem hoje, específicos que o cliente hoje pede um suporte técnico. Eu consegui colocar isso hoje, um suporte técnico que me atenda com IA. E eu não poderia fazer isso no bot. O bot não sabe Sim. verificar se o cliente está desconectado, se não está, como a Uhum. performance dele. E o agente hoje já consegue me tratar isso. Ele consegue hoje, o agente, ser até mais eficiente do que a hora que algum comercial meu. Ele atende o cliente muito bem. Você está com Então, a gente em que lugar? No vendas e atendimento? Você atacou essas todos, duas dores, vamos chamar assim? hoje eu consegui colocar ele em todos os nossos setores. Ele está atendendo tanto na parte comercial, na parte Uhum. do suporte e no financeiro. Está nos três. Então a gente colocou ele para atender todos os atendimentos hoje nossos que vêm por telefone, ou desculpa, pelo Uhum. WhatsApp, por redes sociais, tudo que vem hoje de chat, a gente joga tudo dentro do bot, todos eles, passa sempre por eles. E o diferencial que a gente criou Uhum. vários agentes, né? A gente criou a Malu. Malu hoje, para a gente, é uma recepcionista. Uhum. Diferente do que eu teria que ter lá, aqueles menuzinhos. Então, a Malu Sim. hoje, ela atende, ela só vai identificar o cliente. Qual setor que ele quer, se é financeiro, se é suporte, aonde ele quer falar. E ela identifica e transfere para o outro agente, que é um agente mais específico para tratar Sensacional. aquele tipo de assunto. Que é o que eu chamo de agente secundário, né? Isto. Isso é legal. É,
A gente, inclusive, essa semana, até por demanda de um cliente, a gente lançou um serviço, né, aqui da CRM Think para ajudar os clientes a criar os agentes de IA, o primário, o secundário, né, para poder organizar, porque se você realmente tenta colocar um agente, um super agente, que a gente chama, a probabilidade, né, dele se perder, dele, enfim, ficar maluco, né, como o pessoal chama, é muito alta. Então, o ideal é que você pense, você faça uma estrutura bem definida que um agente pode falar com o outro. Isso, inclusive, é uma funcionalidade muito legal do próprio GPT Maker. Uma coisa legal que, quando a gente se conheceu, acho que você já tinha essa vantagem que você já usava o GPT Maker, né? Já tinha a noção do poder da ferramenta, né? Sim, sim. Eu já brincava com o GPT Maker já há algum tempo atrás, mas eu tinha dificuldade de que? Integração com o Bittrex. Sim. Então isso para a gente era um problema. E a gente tinha outras plataformas de outros concorrentes, mas tudo bot. Não tinha, até o momento eu não tinha ninguém que tinha uma IA funcionando. E eu já tinha feito todos os testes com os agentes do GPT Maker, funcionando perfeito. Mas e a integração? A integração que era o problema da gente. E veio vocês aí e lançou esse conector aí, que graças a Deus solucionou os nossos problemas hoje. Cara, e é aquilo que dizem por aí que os astros, né? Que as coisas se conectam, porque quando a gente começou a falar do assunto, e foi quando a gente se conectou, eu te convidei a ser beta. E aí, até preciso te agradecer de novo aqui, né? Aqui para nossa audiência, porque você foi um cara que se dedicou muito ali nos ajudar, trouxe os bugs, e foi assim fundamental para que a gente lançasse o V1 já com muita coisa, a V1 que seria a primeira versão, né? Já muito legal, já bem tratada, com poucos erros, né? Agora a gente está trabalhando na V2, né? Se você está vendo esse vídeo aqui em julho de 2025, então a gente já está nessa V2. Mas de fato essa parceria foi importante. O que você já consegue trazer assim, o Wesley, de assim, o que você já viu de ganho desse período? Acho que você já deve estar quase 2 meses usando aí, alguma coisa assim. Olha, o ganho para a gente aqui foi fantástico, viu? A questão hoje finais de semana, o cliente hoje, de madrugada, a gente tem um atendimento nosso 24 horas, mas geralmente era só por telefone. Então, Porque o cara usa horário comercial, internet sábado à noite para assistir série, o cara tá assistindo toda hora, né? né? Então a gente tem muito atendente do horário comercial para poder atender, que era das 8 às 6 ali. Uhum, Chegava final de semana ou de noite, a gente não tinha tanto atendente assim para atender chat, porque uhum. hoje, infelizmente, hoje o nosso volume agora maior é WhatsApp, telefone Ah, quase o sim. pessoal não está ligando. Então, o volume, quando vem, era gigantesco de chamados, pessoal querendo internet, contratar, pedir uma segunda via de boletos. E isso fora do horário para a gente era tremendo. E com o bot, isso nos ajudou demais, porque hoje eu consigo ter um cliente ali sendo atendido 24 horas, 7 Sim. dias por semana. Muitos dos atendimentos hoje, que é o que me ajudou muito, muitas das coisas hoje eu consigo ser atendido e resolver só com bot, só Caraca. com IA, só com IA, entendeu? Segunda via de Sim. boleto, pedidos, eu consegui melhorar drasticamente a questão dos nossos leads, que é o mais importante para o vendedor. Sim. Então, praticamente, ele já deixa A ali qualificação. mastigadinho. Ele já pede os documentos da pessoa, faz o Uhum. cadastro da pessoa todinho. Então, o vendedor tem que entrar ali dentro praticamente só, tirar o pedido só. E isso Sim. nos ajudou drasticamente. E, claro, com isso, a gente consegue ter mais braços para atender mais clientes. Sim, verdade. O vendedor passa a ser quase a ser mais comprado do que quase vendido, né? Com todo É respeito isso aí. ao time comercial. E por parte de atendimento, né? Porque você está falando um pouco com viés de vendas, né? E esse atendimento que era dúvida, era uma reclamação, um problema, como é que o agente de A também te ajudou? Olha, ele, com os treinamentos são constantes. A gente vê Sim, que todo dia a gente tem que fato. treinar um pouquinho ele, entendeu? Então a gente pegou do que a gente tinha há um mês, 2 meses atrás, hoje ele já está bem melhor. Eu acho que, é o que eu já falei para você, eu acho que vai demorar uns 6 meses para a gente ter uma IA com atendimento aí, não 100%, mas lá talvez uns Uhum, 90% sendo atendido, uhum, né, pela IA, porque a gente vai aprimorando. Mesmo que a gente pense em tudo, todas as lacunas que a gente pensa que um cliente possa vir a perguntar, a gente vê que ele vai lá e pergunta uma coisa diferente.
Aí você vai lá e dá aquele Sim, treinamentozinho para ele. São micros treinamentos que a gente faz hoje. E verdade. assim É a o gente refinamento, né? conseguiu ter uma evolução. A gente conseguiu ter uma evolução da IA muito grande. Porque aí a maioria desses atendimentos pequenininho, coisa boba, ele consegue já validar, atender o cliente e fechar o atendimento. Para de cair atendimento quase que desnecessário para os meus atendentes mesmo. Coisas Uhum. bobas, corriqueiro. O cliente pediu uma segunda via de um boleto, o cliente pede um desbloqueio hoje da sua internet. Muitas das vezes o cliente está na casa dele, ele teve algum probleminha de conexão, que é só desligar um roteador e ligar, que isso acontece muito. Ele já faz esse atendimento, pede para o cliente desligar o roteador, esperar 30 segundos, ele faz isso sozinho. Pede para desligar e ligar, o cliente vai lá e desliga, não, está funcionando. Uma coisa que ia cair Caraca, com o atendente, que já não cai mais. Então, sensacional. vai cair para os atendentes realmente o que for necessário. Ele Uhum. consegue É, já não tem jeito, filtrar né? isso. Sim. Agora, na tua visão, né? Eu tenho conversado muito isso com as empresas que estão nos procurando, né? Que a gente tem apoiado e tal. Que para mim, dos maiores desafios é o treinamento do agente. É esse cuidado na hora de preparar o agente, né? É ter um plano correto para isso. Você concorda? Qual que é a tua visão disso? Sim, sim. Hoje eu acho que você não vai ter nada no mercado hoje pronto, personalizado para sua empresa. Não Sim, existe, não concordo. existe, não existe. Você vai ter que ter gente dentro da sua operação para treinar essa IA. Uhum, Pode deixar ali, faz um promptzinho, deixa mais ou menos, mas não, é uma personalização da sua empresa. Eu vendo internet, eu tenho hoje internet sem controle de velocidade. O meu concorrente talvez tenha tem um plano de 100, 200, 300. Então, cada um tem que ser personalizado para ele. E é é verdade. muito bom você ter pessoas dentro da sua operação que fica ali monitorando a IA, que é o que a gente tem hoje. A gente tem aqui alguns gestores que eles ficam lá monitorando o que a Ah, IA tá. Os fala. gestores são E responsáveis como se fossem eles passam a ser do time dos gestores, é isso? isso. E eles ficam Entendi. verificando. Então, toda hora ele traz para mim alguma coisinha nova. Fala, Uhum, Wesley, olha, a IA fez isso. Fala, peraí, vamos criar um treinamento para essa questão quando vira alguma coisa dessa forma. Então, eles uhum, sempre estão validando. E quando a gente começou, o que a gente fez primeiro? Como a gente foi treinar a IA? A gente tentou treinar ela com site, que a gente viu que é problema. Ela pega pois muita é. coisa esparramada no site. Vídeo, eu tentei pegar com vídeo também. Ela treina, tem hora que algumas coisas que aí começa a ter respostas muito avulsas. Não, a gente viu pequenos treinamentos. E também eu não coloco documentos muito grandes, não. Talvez a gente Lei. tenha lá um documento de processo, nossa, vai lá e pega lá. Que eu fiz isso na primeira vez. Uhum, Coloquei aqui os documentos de processos grandes, aí ela se perde ali. Por isso que sim, é bom ter vários agentes e cada agente ser personalizado para comercial. Ela só vai tratar de comercial. Tem o cara de suporte, hoje a gente usa a Malu, que é a nossa recepcionista. Aí uhum, tem a Bia, que ela só trata sobre financeiro. Depois eu tenho o Marcos, que ele só trata sobre suporte. E o Max, que ele é o comercial. Então, eu dou treinamentos específicos para cada um deles. E a gente viu uma evolução muito grande, porque ela não fica respondendo assuntos diferentes, né? E uhum, sempre micros treinamentos dentro dele. Ah, o cliente perfeito. veio, perguntou como que funciona a internet, a gente vai lá, responde aquilo ali, faz aquele treinamento somente para aquele tema. E a gente viu Uhum, que a IA conseguiu melhorar drasticamente nesses treinamentos. E uma coisa que a gente viu, como eu falei do bot, a diferença do bot e da IA, é essa resposta. O cliente vem e pergunta de uma forma, ou uhum, com tom, brincadeira, e ela uhum. consegue responder isso com tom, brincando com o cliente, conversando de Tá forma mais leve, né? amigável. Se o cliente é mais seco, ela consegue tratar o cliente daquela forma. A gente treina como que ela tem que falar e ela adapta com aquele treinamento conforme o cliente vai perguntando e a forma que o cliente pergunta. Se é um dia, se é de noite, se ele falou diferente. Então, ela consegue melhorar isso muito. Então, os micros treinamentos para a gente que foi uma virada aqui para a gente. E é isso. Então, os gestores hoje nossos ficam monitorando a IA, Uhum. os seus agentes, né, ficam vendo as respostas e verificando. E a gente vai melhorando. Todo dia a gente melhora alguma coisinha. Sensacional. Essa tua
essa lição aprendida, vamos chamar assim, essa tua dica, esse insight aí, eu acho que é um dos mais valiosos, porque, de fato, se você tem um superagente, ele pode alucinar, e quando você faz os micros treinamentos e separa os agentes secundários, né, também é fundamental. Agora, os treinamentos, né, o que você vai usar, apesar do GPT Maker lá abrir, e ele tem uma flexibilidade gigantesca, né, para você colocar site, colocar vídeo, documento e tudo mais, eu concordo com você. Para nós aqui também, esses micros treinamentos, né? Ficar citando, usando os materiais menores, foi o melhor caminho. Foi o melhor caminho. Sabe que muita gente tem nos pedido? Eu queria muito fazer uma extração das conversas do Bits que eu tenho do WhatsApp para treinar o agente. Honestamente, eu não sei se é um bom caminho, porque eu acho que você pode levar muito histórico ruim também, né? Porque nas conversas acontece muita coisa. Então, eu acho que as pessoas às vezes querem cortar um certo caminho e o que não sei se é bom, sabe? Qual que é a tua visão disso? Como quando a gente deixa, como você falou, pega muita informação, talvez você chega ali, você tem muita informação de pedidos. Desconectada, totalmente Isso. sem Aí contexto, ela, né? ela fica dando muita informação errada para o pessoal. Isso Sim. acontece muito. Então, os micros treinamentos que eu acho que ajudou a gente bastante nisso. Eu perdi um pouco sua. Não, é isso, é isso. Eu concordo com você. É esse lugar mesmo. O microtreinamento é o caminho, porque o site, dependendo da forma que você estruturou o site, ele vai dar problema também, né? Isso. Porque você coloca, vou dar exemplo, você pega uma página e na página lá embaixo tem escrito, sei lá, fale conosco. Ele vai usar tudo isso, tudo que tem lá dentro, ele vai usar como contexto de informação. Então pode realmente ir para o lugar que não é o melhor, né? E site, muitos sites a pessoa tem um blog. O blog você vai lá e coloca um Pois é. monte de informação que veio de um lançamento, de um produto novo. Aí o Uhum. cliente entra, eu sei lá, eu tô mexendo com internet, mas talvez aí num blog a gente falou que saiu um notebook da Dell novo, alguma coisa. Aí o cliente vem perguntar, eu quero comprar um notebook da Dell. Aí ela vai responder que tem notebook da Dell, É, porque ela viu lá isso no aí. treinamento que tem esse produto. Então, assim, fica muito Sim. vasto. Todo treinamento que a gente fez muito grande assim, a gente viu que teve problema. Por isso, quando a gente pegou, eu já tinha feito teste no GPT Maker lá atrás, estava legal. Uhum. Quando a gente começou a fazer o beta com vocês, a gente começou a testar, a gente viu que ela fazia muita resposta errada. Aí criava um agentão, criava um agente só, com aquele monte de informação. A gente viu que deu problema. Falei, peraí, vamos criar do zero. Vamos criar uma agora, vamos começar agora a treinar esses micro treinamento pequenininho. Foi o que deu certo pra gente. E evoluiu muito, a gente vem evoluindo. Eu acho que não tem nada padrão, uma forma que você vai pegar na internet que vai se adaptar 100% ao seu negócio. Você tem que melhorar nele ali, vai corrigir nele. E eu gostei do seguinte, os treinamentos que a gente faz hoje, esses micro treinamentos, é o que a gente está passando agora para os atendentes nossos também. Porque a gente viu que a gente utiliza isso, é a mesma coisa. A gente não deixa mais aqueles treinamentos grandes, gigantescos para treinar o pessoal. E o que a gente tem em reunião de vez em quando com a equipe, pinta alguma coisa nova, um cliente falou alguma coisa diferente, a gente já pega aqui lá, peraí, vamos treinar IA com aquele tema também. Então, ele serve também para você fazer o seu treinamento da sua equipe, no dia a dia. Sim. Porque eu acho que assim, a pessoa tem que pensar que a IA, ela vai ser como um ser humano do outro lado. Não adianta, se você não treinar. Se você pegar aqui, se você tentar treinar o seu atendente aqui hoje, e ele não entender o que você está explicando para ele, a IA também não vai entender, não. Mesmo que ela tenha toda essa inteligência por trás. Por isso que eu acho que você fez um micro treinamento e também apresentou para o seu colaborador aqui, e deu certo, falou, opa, vamos seguir nessa linha aqui. E é assim que a gente está indo. E dando muito certo. Faz sentido. Agora, tem uma coisa que talvez tem poucas bibliotecas para a gente prestar atenção também, não é só as afirmações que você treina, né? Mas também as negativas. Vou dar exemplo, né? A gente treinou um agente, só que a gente esqueceu de falar para ele, por exemplo, nós não vendemos parcelado no cartão. E uma vez acionaram, aí ele respondeu que sim, porque ele é genérico, né? Esse é um ponto também que você tem tido atenção? Tem. Assim, a gente tem que estar sempre, de novo, fazendo os micro treinamentos no agente. Porque a gente vê que, mesmo a gente pensando em todas as lacunas, o cliente faz alguma pergunta e a gente a IA acaba travando, acaba assim, respondendo de forma errada. Hoje mesmo aconteceu um caso desse,
um funcionário nosso foi retirar um equipamento de um cliente, ele chama Rian, e a gente não tinha pensado nisso antes, né? A gente colocou todos os atendentes nossos locais aqui, dentro da operação, não a parte externa nossa. Ah, O Rian entendi. foi lá para tirar o equipamento, a cliente perguntou, olha, tem um técnico de vocês aqui, Rian, ele está querendo retirar o Ah, equipamento. A IA foi e respondeu, olha, não tem pela nenhum base Rian. do nosso conhecimento, a gente não tem nenhuma um agente autorizado Rian retirar seu equipamento. Nesse momento, igual eu falei, Rapaz, como a gente deixa os nossos gestores sempre monitorando a IA, ele já agiu na hora. Ele falou, não, Rian, aí ele entrou na conversa, tirou do bot, entrou. Não, Rian é um colaborador nosso, ele tem essa autorização. Então a gente não pensa nisso, mas sempre a gente sim. vai ter algumas lacunas assim. Então a gente sempre tem que fazer os chamados guarda-reio, ficar É, os guarda-rei. fechando ali o que ela não pode fazer, o que ela não pode responder. É o cartão, tive problema com isso também no cartão. O cliente Uhum. fala, posso parcelar, pagar minha mensalidade no cartão? Hoje a gente não tem no cartão de crédito, pagar a mensalidade. E ela foi, respondeu que sim. Então a gente Pois é, pensa que não, é onde que os microtreinamentos vai sendo evoluído. Eu não vou sim. ter uma IA pegar com vocês aí que agora, daqui uma semana, que é a cabeça de algumas pessoas. Dentro de uma semana vai estar pronto. Não vai, ela vai ter Não, não alguns vai. Não problemas vai. aí. Não vai. E é isso que você vai melhorando. E eu acho que Sim, 6 meses é um prazo ali de maturidade de uma IA que você vai ter, perfeito. que vai te ajudar muito, mas muito dentro da operação. Sim, a gente criou realmente uma jornada aqui para ajudar os clientes, mas é um trabalho a quatro mãos, né? A gente vai colocar o nosso time que tem se especializado para seguir nessa construção junto com o cliente, ajudar ele a buscar os materiais que possam ser utilizados, fazer todo esse planejamento e depois realmente não tem como não ter essa continuidade de apoio, né? Porque vai precisar. Né, precisa para Sim. poder chegar. E tem outro ponto também que eu queria que você falasse sobre a questão de que parece que todo mundo acha que não acontece, mas é um próprio assédio que pode ser com a gente, ou alguém tentar burlar ou retreinar o agente. Você também tem olhado para isso aí? É uma coisa que você já percebeu que tem que cuidar também? Sim, isso acontece. Todo treinamento, igual eu falei, a gente aprende todo dia, toda hora a gente está Sim. aprendendo alguma coisa na IA. E a gente está, sim, fazendo isso. A gente, igual eu falei, teve vários casos, né? Eu te falei de um caso também que a gente teve, de tanto a nossa IA tá muito Uhum. humanizada, que a gente treinou ela para dessa forma, até teve um caso de um cliente falando com a IA, começou a cantar a IA. Olha Começou a só, cantar a IA, falando, olha, nossa, tá ouvindo aí, produção? eu gostei de Que você, eu loucura. queria... Então, assim, é onde que a gente tem que começar a treinar sempre, a travar muita coisa nela hoje, que ela se passa de uma forma, o atendimento, ela acaba se passando de Uhum. uma forma que o cliente pensa que realmente é um humano do outro lado. E Sim, eu tive caso desse do cliente chamar a IA para sair. Gente, essa foi o máximo pra gente. Aí o gestor chega em mim, fala assim, que olha loucura. que legal, o cliente tentando cantar e chamando ela para sair, que gostou muito da conversa com ela. Muito simpática. Que loucura. Isso eu tô trazendo, né, você aqui como Uhum, talvez o primeiro bate-papo de case, né, que a gente tem. uhum. Primeiro para levar esses insights, né, para mostrar que dá para ter o resultado, né, investindo, né, em agente de IA, mas também tem todos esses cuidados que você trouxe, né, você trouxe muitos insights valiosos aqui, os cuidados e principalmente essa tua visão de que, ó, não tem atalho, não tem um caminho curto, você vai precisar investir da mesma forma que quando você contrata uma pessoa nova para o teu time, um novo colaborador, o agente de área tem que ser visto do mesmo jeito. Ele vai precisar de treinamento, ele vai precisar de um onboard, ele vai precisar de um cuidado, ele vai precisar desta continuidade, Treinamento desse diário. padrinho, né? Esse padrinho que vai cuidando dele quando ele tiver dúvida ou se ele responder alguma coisa errada. Que a gente, se for vendas, é a mesma coisa que o Sales Enablement, né? De fazer Uhum. esse acompanhamento. Então é muito bacana. E para onde você pretende ir com a gente de agora pensando em futuro? Agora a gente começou a fazer as automações, né? As Ah, sim. integrações. Então a gente já está rodando já o boleto, desbloqueia. Então, assim, agora a gente começou a fazer para realmente melhorar mais ainda, para ela poder atender mais ainda os nossos clientes. E está saindo Legal. super bem. Todas as integrações que a gente está rodando aqui hoje. A gente tinha um volume muito grande do cliente. A gente tem 3 datas de vencimento: primeiro, 10 e 20.
Então, você chegava ali dia 10, o volume nosso era muito grande de clientes pedindo somente um segunda via do boleto. Uma coisa simples, né? Então, a gente conseguiu já fazer essa integração, ele já entrega os boletos. Quando a gente tem, talvez, uma falha massiva, né? Ou uma central nossa parou, e ele já consegue identificar o cliente, que o cliente foi afetado naquela falha, ele consegue passar um suporte para o cliente, falar, tivemos um problema nesse momento. Então, isso que é o futuro que a gente está fazendo aqui agora, é as integrações para a IA ainda ficar mais, conseguir atender melhor ainda os nossos clientes, sem que esse atendimento caia para o nosso time de atendimento. E a gente está vendo isso, eu até falo, brinco com o pessoal aqui, eles ficam aqui, mas você vai tirar os meninos tudo daqui daqui a pouco. Não, acho que não é isso, tirar. Eu acho que assim, a gente vai ter menos atendimento para o atendimento humano, né? E a gente pode agora ter pessoas mais qualificadas. Sim, eu acho fazendo que para poder atender melhor o cliente. Então ela não veio para tirar ninguém, ela veio para somar, para tirar aquela carga que tinha de estresse em momentos de pico, aquela carga de gente sendo atendido, ela consegue atender. Então, assim, meu horário de pico hoje, ela consegue atender tranquilamente. Pode ter caído 500 chamados ao mesmo tempo, um exemplo, né? 50 pessoas chamando ao mesmo tempo, ela vai conseguir, e ela vai filtrar aquilo, e talvez de 50 chamados ali eu consigo cair 5 só para o meu atendente. Porque antes eu tinha que atender tudo. Eu fiquei curioso agora, Wesley, se é o que você pode abrir aí de números, quantos chamados ou quantos atendimentos você tem simultâneo nesse momento que a IA toca tranquilo? Não sei, eu não cheguei ainda a ver aí um momento de pico, não, viu? Mas ó, a gente tava fazendo campanhas do Facebook, nossa, tava vindo muito, muito mesmo, viu? Eu tô falando de ter lá ela atendendo mais de 50 pessoas. A gente já teve alguns casos desses já. Isso. Legal. E super perfeito. Igual eu falei, pega todos os dados, a informação que a gente precisou. Acontece de ter falhas? Alguma coisinha ganhar? Vai acontecer. A gente tem esse sentimento, a gente sabe que a gente está maturando ela, para daqui 6 meses ela realmente evoluir. Então a gente quer realmente que ela consiga atender grande parte dos nossos chamados aqui sem a intervenção humana. Perfeito. Esse outro cenário que você trouxe também, sugiro sempre para o cliente, ó, começa mais simples, não se preocupa no primeiro momento, mas eu quero um agente que vai lá, busca boleto, busca não sei o que lá. Eu acho que você tem que começar mais simples com o agente de IA. Por isso, inclusive, que a gente fez um plano de produto pensando nisso. Começa com a gente, para ele fazer ele responder, pra ele fazer o atendimento, fazer primeiras respostas, nem que depois passa para uma pessoa para ele lá solicitar o boleto e tal. Quando isso estiver ok, aí você vai e automatiza. Então, eu vejo que as pessoas também precisam ter essa paciência de começa com simples e vai subindo para chegar nesse lugar que agora você vai. Que para mim é uma maturidade, é um caminho natural, sabe? O nosso aqui a gente começou dessa forma. A gente pegou o canal que menos tinha gente conversando. Que Outra dica importante também. A gente pegou primeiro o direct do Instagram. Foi o primeiro que a gente pegou. Porque o direct do Instagram é menor. Falei, vamos colocar lá. Aí vinha um ou outro. Aí, peraí, agora vamos colocar agora as conversas que o pessoal chama no Facebook. Aí foi no Facebook. Depois que a gente viu rede social, a gente testou, foi tá legal, vamos colocar agora no WhatsApp. Aí a gente tem vários números aqui, tem um oficial, tem um não oficial. Aí a gente foi e colocou nenhum. Falei, vamos colocar no menor aqui, que tem menos volume. E vamos colocar o quê? Fora do horário. Primeiro atendimento nosso foi fora do horário, né? Fora das 6 horas ali. Aí a gente colocou, rodou bonitinho, rodou. Agora vamos começar a colocar no horário o dia todo aqui com o pessoal atendendo. Mas ainda não virou todos os canais, a gente virou canal por canal. Quando a gente viu que ela já estava maturada ali para atender bem os clientes, aí a gente virou a chave. Falou, agora vamos virar e vamos ver como que ela vai se comportar com todos os canais em um lugar só, atendendo todo mundo. Então hoje a gente consegue atender clientes do Facebook, consegue do Instagram, o IDIC, né? O IDIC, lá dentro do site, a gente põe ele já está atendendo ela, o WhatsApp. Então, sim, todos os canais de comunicação que o Bitrix já consegue atender, a gente conseguiu integrar e está atendendo todo mundo super bem. Fantástico, entendeu? Então, a gente conseguiu integrar todos eles. E era uma dificuldade que a gente tinha antes. Porque antes, no bot, o que eu ia integrar? Eu ia integrar meu WhatsApp.
E redes sociais, se eu precisar. Com o conector de vocês já resolveu esse tipo de problema também. Eu consegui integrar tudo que eu tenho dentro do meu Bittrex, eu consegui integrar dentro Todos os com o canais abertos. conector. Isso. Sim. Uma pergunta que eu ia fazer é o seguinte sobre os anexos. Porque tem um ponto que eu gravei um vídeo, até eu pedi para produção se já. Acho que esse vídeo não está ainda disponível, mas ele vai sair em breve. Onde eu tirei várias dúvidas aí da galera, e uma das dúvidas que a galera tem muito é a questão do anexo. Porque hoje ele não trata PDF, mas ele consegue interpretar um JPEG e um áudio também, ele devolve em texto. Se você tiver um plugin lá que eu levo, ele também devolve áudio. Tem alguma coisa já dessa parte de anexo que você já pode falar que aconteceu aí? Os arquivos, a gente está começando a fazer alguns testes agora nos arquivos. Quando manda em JPEG, ele consegue ler, interpretar. Os áudios a gente já está rodando. A gente misturou, a gente ficou procurando muitos qual linguagem ali, o agente que vai falar, porque tem vários áudios, né? E a gente conseguiu achar um ali que ficou bem humanizado. Você está devolvendo em áudio também? Devolvendo em áudio. Então a gente fez a integração. Se a pessoa perguntar em áudio, ele devolve em áudio. Se ele perguntar em texto, ele devolve em texto. E a gente conseguiu encontrar lá, porque talvez a Malu, então teria que ter uma voz feminina. O Marcos, eu teria que ter uma voz masculina. Então a gente primeiro testou todos os outros que tem lá no Eleven lá, porque modifica muito. E a fala, porque muito texto que é gerado pela IA, talvez aí você vê que é muito robotizado a resposta. E tem que testar. Não adianta. Tem que ir lá, coloca numa, vê as respostas, coloca em outro, vê as respostas como ficou. Então teve alguns lá que a gente achou, opa, ficou legal. Porque aí você vê que a resposta não ficou nem robotizada. Dá para a pessoa entender que é um robô, talvez do outro lado? Dá. Mas assim, tem áudio que eles mandam lá que você não vai ver, não. É perfeito. Então, depende da frase, a resposta que a IA vai te trazer aqui, que vai converter aqui em áudio que dá. E a gente viu uma coisa diferente quando a gente começou a pôr o áudio, que era, eu treinei a minha IA para sempre chamar o cliente pelo nome, para não ficar senhor, senhora, né? Para não ficar dessa forma. Então, eu sempre treinei ele para fazer, olha, chame sempre pelo nome e resposta. E quando a gente vai para o áudio, fica ruim. Aí a gente viu isso, então a gente teve que melhorar de novo, porque com o áudio, toda hora, ô Wesley, aí toda hora falava, ele repete seu boleto, não sei o quê, ô Wesley, seu boleto, então todo o áudio aí ficou repetitivo. E pra gente ouvir toda hora o nome da gente, a gente acha estranho. Cansativo. Aí a gente melhorou o treinamento de novo, né? Então isso é constante. Mas a gente está utilizando hoje o áudio e a imagem, a gente já está bem evoluído também com as imagens que está rodando. Perfeito. Muito bom. Eu queria agora que integrar isso, que eu já vi alguns mirabolantes ainda falando, era a ligação. Ficaria muito bom. Vai chegar nesse lugar. Vai demorar um pouquinho, mas vai demorar. Eu tenho conversado com o pessoal da Sona, na Sonax, aí Sonavoip, nosso parceiro aqui, né, que a gente indica outros parceiros também de telefonia, mas eles também têm sido os parceiros, eles já estão fazendo teste lá com a parada de inteligência artificial no áudio e tal, porque é mais delicado, né, essa questão, tem questões legais e tudo mais, mas eles já estão fazendo teste lá. Igual eu falei, o volume hoje nosso virou muito, né, antes era muito ligação, hoje eu acho que 70% dos nossos clientes quer falar por chat. Quer falar por WhatsApp. Então, isso virou muito. Antes era ao contrário, era 30% era chat, o resto era tudo ligação. Mas hoje é chat. E o conector já atende super bem já. Que legal. Pô, muito feliz, Wesley, com esse bate-papo. Te agradecer demais aí pela parceria. Você foi um cara fundamental nessa publicação desse produto, né? Na estabilização, na primeira versão. E o seu tempo, né? A sua dedicação foi realmente primordial. Queria te agradecer pela parceria aqui em nome de todo o time da CRM Think. Obrigado por compartilhar aqui com a nossa audiência, né? Esse seu case, essa forma que você está usando. Se você permitir, óbvio, a gente vai deixar os teus contatos lá, você tem o contato do LinkedIn, para quem quiser saber mais, para quem quiser tirar dúvida, para quem entender um pouquinho dos desafios que você teve, aí eu vou deixar esse canal para lá para falar diretamente com você, pode ser? Pode, claro. Opa. Legal. Então tá bom. Cara, manda meu abraço aí. E eu que tenho que agradecer, porque ali, quando você trouxe isso para mim, a gente já tinha o GPT Maker,
Uhum. E quando você trouxe, eu falei, não, consegui encaixar o que a Aleluia. gente queria. Opa, levantar as mãos. Aí você falou, mas é teste. Eu falei, não, vamos lá, eu quero fazer teste. Eu quero Verdade. sim fazer teste aqui, porque eu já usava o GPT Maker, achava muito Sim. interessante, e eu não via nenhuma ferramenta hoje que integrava com o Bittrex da forma que é integrada hoje o conector de vocês. Então, assim, ele veio ali a fome com a vontade de comer. Boa. Então, eu que tenho que agradecer muito vocês aí pelo conector e de ser beta de vocês aí, conseguir ajudar vocês, porque tudo que eu fui falando ali com vocês, eu acho que sim, foi com a intenção de ajudar o nossa Não, operação sim, a aqui. gente teve muita Graças a Deus sensibilidade de te ouvir. ajudou demais hoje. Sim, a gente teve muita essa sensibilidade de te ouvir. Você foi cirúrgico ali, cada um dos pontos. Realmente foi sensacional. Ou seja, foi bom para os dois lados, né? Todo mundo Sim. ganhou. A gente teve uma pessoa que tinha interesse e a gente também tinha. E isso que é parceria. Essa é a grande verdade. Todo mundo ganha. Wesley, mais uma vez, obrigado por estar com a gente aqui no 24Cast, no nosso especial aqui de inteligência artificial. Primeira vez que eu trago um case aqui, né, que não é exatamente um conceito ou um outro assunto, mas eu tenho certeza que é importante para quem quer dar os primeiros passos, encorajar, tirar alguns pontos de dúvidas que talvez você trouxe aqui para a gente, tá? Mais uma vez, muito obrigado, forte abraço aí para você. Eu que agradeço, Muca. Valeu. Obrigadão, até mais, valeu. Gente, chegando ao final aqui desse episódio sensacional, o bate-papo aqui com Wesley foi muito legal, até eu fiquei aqui pensando, cheio de ideias e tal, e dá para ver, né, que quando a gente investe tempo, quando a gente se dedica, quando a gente realmente quer chegar no objetivo, ele é possível, né? E a inteligência artificial, tem um agente IA dentro da empresa, já é realidade, já é realidade. Então, eu muito feliz com o resultado aqui do GPT Maker Connector. Então, produção, deixa também aqui já de baixo aqui o QR Code para quem ainda não instalou e quer realmente testar. Testa aí por 14 dias. Ou tem um link também do próprio GPT Maker no nosso descritivo. A gente também deixa aqui para você também ter créditos lá para testar. Então você vai ter 14 dias aí para brincar, tá bom? Bom, obrigado quem esteve aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui também. Se você tiver em áudio, deixa umas estrelinhas aí pra gente no Spotify. E a gente, obviamente, se vê futuramente num futuro episódio. Até lá.